Queridos, vamos avançar. Nós estamos numa série de estudo a respeito sobre as bem-aventuranças. E nós já abordamos já o nosso primeiro ponto, que é os bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E nós já estamos já no nosso segundo culto sobre o nosso segundo tema, que está registrado no livro de Mateus, no capítulo 5, e o versículo de número 4, que nós já vamos ler para dar sequência à nossa série. Quero dar boas-vindas a todos os nossos amigos de todas as semanas, obrigado pelo carinho, pela confiança depositada a esta igreja. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Foi a segunda bem-aventurança que Jesus pronunciou ali, em uma daquelas colinas, perto do lago de Genezaré, que é cercado de colinas, de montanhas. Não sabemos qual foi dela exatamente, mas uma delas foram. E na quinta-feira passada, nós falamos aquilo que não é o choro, daquilo que Jesus pronunciou aqui. É bem possível que você, alguém pode ser que não esteja aqui na quinta-feira passada, mas falamos sobre os choros, daquele tipo de choro, que não foi esse o choro que Jesus validou aqui, no versículo de número 4. O choro, podemos chorar por muitos motivos, por N motivos nós podemos chorar, até de alegria. Quem já chorou de alegria aqui? Tanta alegria e verteu em lágrimas, não se conteve e virou um choro. Mas não é esse choro aqui. Falamos sobre choro de Esaú. Ele chorou amargamente, chorou profundamente a busca da sua primogenitura, mas quando ele foi buscar, já era tarde. E já tinha se ido. Ele chorou, mas sem validade. Lágrimas perdidas. Falamos do lamento de Caim. Porque podemos chorar de remorso, de vingança, de depressão, de um objeto perdido, e perda de emprego, e tantas coisas nós podemos chorar na vida, né? Tantos motivos podem nos levar a chorar. Mas abordamos que esse choro não foi o choro que Jesus validou aqui no versículo de número 4. E hoje nós estaremos falando deste choro que Jesus falou. No finalzinho, nós entramos no choro de Pedro, que nós iremos validar como o choro do arrependimento, que está registrado no livro de Lucas, capítulo 22, e versículo de número 61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Isso aqui é um choro, irmãos, de arrependimento. É porque ele pronunciou palavras pesadíssimas contra alguém que só lhe fez ajudar durante todo o tempo da caminhada. Lhe emprestou, quem sabe, os ombros, os ouvidos, pagou até o imposto dele, que ele não tinha dinheiro. Ou seja, estar com Jesus é você estar num conforto muito grande. Até o imposto do templo, que era tão pequeno, Jesus pagou por ele, de uma forma milagrosa. Sem contar os ensinos preciosos que ele ouviu da parte do Senhor. E sem contar que Jesus disse: Pedro, você vai me negar. Jesus havia dito antes que isto ia acontecer. Mas quando ele somou tudo, irmãos, e a Bíblia diz que virando-se o Senhor olhou para Pedro,
Ou seja, os olhares se cruzaram. Depois de ter praguejado, não conheço esse homem, não sei de quem você fala. Ele... Não conheço de quem você está falando. Irmãos, Porque, irmãos, uma coisa é você falar de alguém, que você não conhece alguém, mas ele estava falando do próprio mestre. Era do mestre que ele estava falando. E Jesus sabia. E Jesus olhou para ele, não com um olhar, como que dizendo, eu te pego, eu te alcanço, você vai ver, nós temos uma conta, você falou muito mal de mim. Jesus não olhou desse jeito. O que cortou o coração de Pedro, irmãos, foi que Jesus olhou com um olhar de perdão, de misericórdia e de ternura. Aí ele não aguentou. E disse, é demais para mim. Eu não suporto esse olhar tão meigo, tão carinhoso. E a Bíblia diz no versículo 61, e saindo Pedro para fora, e chorou amargamente. Eu penso que Pedro soluçava, aquele choro amargo, que você não suporta. Você não se contém, não é só as lágrimas que caem, mas por dentro parece que entrou uma espada, e atravessou o coração de Pedro, e ele, aquele homem forte, comigo não, comigo nós resolvemos na espada, se for preciso. Todo mundo pode te negar, menos eu. Aqui são fracos, mas eu sou forte. Se existe um valente aqui, Jesus, sou eu, o senhor pode contar comigo. Mas de repente o homem estava lá, chorando. Ele saiu para fora para ninguém ver o choro dele, porque ele sabia que a bica ia descer. Porque ele estava ali, muito próximo ali, onde Jesus estava sendo julgado. Mas foi um choro de arrependimento, esse é o choro. Este é o choro. Quando você sente as suas misérias, quando você sente os seus pecados, você vai chorar. Ele chorou para recomeçar. Porque quando você chora este choro, você sente que você é fraco. Você sente que você não é tudo isso que você fala. Aleluia. Você sente que você precisa da misericórdia de Deus. Esse é o choro. Esse é o choro. Quando você sente que você é nada, é pó. E vem o consolo. E o consolo veio muito rapidamente, né, irmãos? Muito rapidamente, porque não vou dizer que esse é o consolo realmente que Jesus está querendo dizer, porque nós temos um consolo muito maior, que é lá na eternidade. Mas de vez em quando Jesus solta uma, e Pedro agora, quando ele se recompõe com o grupo, e ele permanece ali os 10 dias, aliás, os 40 dias, ali até vir o Pentecoste, e ele recebe o Espírito Santo. Ele disse, não, isso aí deixa comigo. Eu vou bradar aqui hoje, para esse povo, porque esse Jesus que ministrou na minha vida, e me batizou com o Espírito Santo, eu vou pregar hoje aqui. E ele se levantou no meio dos apóstolos, com toda a sua dificuldade de letra, de expressão, porque era um pecador, era um pescador, mas, queridos, um homem cheio do Espírito Santo, supera qualquer tipo de dificuldades, e além do mais que as palavras que aqueles homens ouviam nas suas próprias línguas, e eles não suportaram a mensagem de Pedro, e quase 3.000 almas se vieram para o Senhor Jesus. Impressionante, né, irmãos? O plano de recuperação de Jesus é tremendo, demanda terapia, anos. Quando Deus entra em cena, quando o Espírito Santo entra em cena, irmãos, é impressionante. De barro vira ouro. Só que o outro lado também é verdadeiro, né? De ouro pode virar barro. Os dois lados é impressionante. Você pode virar ouro rapidamente, mas se você não se cuidar, você vira barro também.
Nós temos o evangelista São Lucas, ele deixou registrado também no capítulo 7, versículo 37, um choro também de arrependimento. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar os pés com lágrimas e enxugar-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhe com unguento. Aqui, queridos, é um retrato de uma mulher que ela disse: eu não posso mais viver assim. O pecado esmagava esta mulher de uma forma, uma pressão que ela já não suportava mais. Por um lado, ela via um galileu realizando um trabalho diferenciado, como nunca visto. A forma que Jesus ministrava na Galileia e que arrastava as multidões, as pessoas voltavam para suas casas dizendo: nunca vimos um homem com tanto amor, com tanto carinho, um olhar, é um homem diferenciado. Ele acolhe as pessoas, ele ouve as pessoas, ele atende a todos. As pessoas chegam a ele e saem diferenciados, é um homem impressionante. E esta mulher, reprovada pelos fariseus, pelas autoridades religiosas, não via nesses homens um meio de que ela pudesse sair dessa vida, mas ela começou a ver que em Jesus ela podia encontrar solução para o seu problema. E ela fica sabendo que Jesus vai jantar na casa de um desses fariseus, e ela: como eu posso falar com este homem? Eu sou uma pecadora, mas o meu coração não suporta mais viver assim. Eu preciso dar um basta nisto. Mas ela, quem sabe, ela chegou na porta do homem, quem sabe era uma casa, não era uma choupana, era um fariseu. Quem sabe o estilo, as pompas, um dia de festa, um dia em que o fariseu chamou os seus amigos, os vizinhos, ia receber Jesus. E ela disse: eu, além de ser uma mulher reprovada por esse homem, eu não tenho acesso à mesa, ele nem me cumprimenta. Como é que eu posso entrar nesta casa? Além do mais, tinha as forças espirituais, né, irmãos? Que quando ela chegou na porta da casa do fariseu, eu acho que não faltou demônio para dizer para ela: sai daí. Ele não vai te receber, você vai ser muito humilhada perante as pessoas. É melhor você ir embora para sua casa e seguir sua vida. Mas por outro lado, uma voz meiga dizia: entra. É o seu dia. Se você tiver força para entrar, você vai sair daí diferente, porque Jesus está lá. Entra e não entra. Que dilema, né, irmãos? Se entrar, o óbvio, o dito humano, eu vou ser reprovada. Mas alguém, uma força, dizer: se você entrar, tem Deus que é maior, que vai lhe proteger. E Jesus está lá. Ele tem protegido tanta gente. Gente, Ele vai te proteger também. E ela toma força e entra. E a Bíblia diz que ela entrou e levou um vaso de alabastro com unguento, algo precioso. E entrou por detrás. Ou seja, não sou digna de estar na frente dele. Vou por detrás e vou lavar os seus pés com as minhas lágrimas, porque o que eu tenho é unguento, lágrimas e cabelo para enxugar. Mais nada. E posso lhe beijar também os seus pés. Querido, este choro de quebrantamento, esta mulher saiu desta reunião salva. E o fariseu que preparou tudo não conseguiu encontrar a salvação. É o choro do arrependimento, do quebrantamento, que muda as pessoas. Ela sentiu os seus pecados e foi às lágrimas. Quando você sente o seu pecado
Queridos, não tem como você não chorar. Quando você sente as suas mazelas, você vai aos prantos. Você vai aos prantos. Agora, é impressionante porque o salmista Davi, ele, no Salmo 119, versículo 136, ele vai dizer assim: rios de águas correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei. Davi, queridos, era um homem sensível a esse tipo de coisa. Ele era um homem muito sensível. A sensibilidade de Davi é impressionante, porque quando ele foi confrontado com o seu pecado, ele não deu volta, não disse: não, profeta, pode pôr na minha conta. Eu não vou terceirizar isso aí, não. Eu pequei. Falhei. Errei. Eu sei que esse pecado eu cometi. Não vou dar volta, não. Agora, era um homem que tinha uma sensibilidade muito grande de rever os seus conceitos, os seus pecados, mas também nesse Salmo 119, versículo 136, ele não chorou apenas pelos seus pecados, mas também aqui ele lamenta pelo pecado dos outros. Ele disse: rios de águas correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei. Ou seja, quando ele começou a verificar o pecado do povo, e o povo se desviando dos caminhos do Senhor, ele não foi contar, dizendo: eu pequei, mas eles pecaram também, estamos em pé de igualdade. Porque há pessoas, irmãos, que quando ele encontra alguém que comete o mesmo pecado que ele cometeu, ele disse: agora nós estamos iguais, né? Às vezes é quando é maior. Eu disse: não estou sozinho nesse barco. Davi não se posicionou assim. Ele disse: eu sou um pecador, mas rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque o teu povo não guarda a tua palavra. Sensibilidade, irmãos. Quando a gente dá o primeiro passo, reconhece que é pobre de espírito, e você avança para o segundo, você tem essa sensibilidade de sentir, chorar, porque alguém falhou, porque alguém cometeu um deslize. Você não vai se alegrar quando o teu irmão cometer um pecado, ou uma falha, fracassou em alguma coisa. Você não vai se alegrar, pelo contrário, você vai chorar, você vai lamentar. A Bíblia manda a gente avançar nesse sentido. Chorar pelos pecados dos outros. Nós não podemos, queridos, viver nesta vida depois que você se sentiu que você é pobre de espírito e que agora Jesus vai dar o segundo passo, você se sensibilizar pelos seus pecados e também pelos pecados do seu irmão, da sua irmã. Isto significa dizer que você não está com uma cobertura, uma blindagem, que não te leva a você ter a sensibilidade do pecado do seu irmão. Não. À medida que a volta de Jesus se aproxima, uma força muito grande, queridos, paira sobre todos, de nos levar ao individualismo, a nos fechar em nós mesmos, dizendo: eu cuido de mim, ele cuida dele. Ele que resolve o problema dele, eu faço muito em cuidar dos meus. Só eu que ouço essas frases. Olha, se eu cuidar do meu problema, eu já estou fazendo muito. Não, queridos, nós temos que avançar um pouco mais. Se aquele irmão falhou, pecou, o que você pode fazer para ajudá-lo? Chore por ele. Ore por ele. Tire do seu riso, dos seus lábios o riso. Chore por ele. Quero saber da vida de ninguém. Não pense assim mais não. Nosso compromisso, irmãos, é ajudar uns aos outros.
Eu devo chorar pelos meus pecados, mas a Bíblia nos ensina a chorar pelo pecado do outro. No sentido de que você pode fazer para ajudar. Que lindo seria, irmãos, que esse comprometimento fosse muito mais aguçado em nossa vida. Quando você sentir que alguém está manquejando, você diz: eu vou jejuar por ele, aleluia, eu vou orar por ele. Aquele irmão vai se fortalecer, eu vou pagar o preço por ele, até ver ele forte. Eu vou contar de um negócio de um irmão aí, mas só fica só entre nós dois. Isso não é o caminho. Isso não é acrescentar. O que eu estou dizendo aos irmãos, o Espírito Santo está à procura de pessoas assim. Porque Davi foi o que foi. Ele não fala que foi lágrimas, não. Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei. Ele chorava, irmão. Não queria aquilo. É verdade, irmãos. Mas, queridos, eu vou dizer uma coisa aos irmãos. Se você se colocar na brecha, Deus muda a história, irmão. Muda. Vamos crer assim. Que Deus tem poder para mudar a história. Vamos crer que Deus... Às vezes as pessoas, a priori, tanta gente que eu já falei, isso não vai virar em nada. Eu tive que engolir seco. Quem diria que Saulo ia dar alguma coisa, irmão? Meu Deus, irmão. Todo mundo corria de medo dele. E o homem estava salvo. Então nós não podemos desistir de ninguém, irmãos, nesta vida. Chore por ele, lamente por ele, e de repente você vai ver ele sendo transformado pelo poder do nome do Senhor Jesus. Porque, queridos, a palavra é poderosa para gerar mudanças. Agora, nós temos um profeta que não podia dizer, não podia passar em branco, né? Não podia. Se não falasse, acho que o pastor Paulo ia conversar comigo depois do culto. Se não falou dele. O profeta Jeremias é o profeta do choro. Queridos, o homem foi chamado para chorar, lamentar. Ele não só chorava pelo pecado do povo, mas como ele se chorava para a cidade de Jerusalém. O homem lamentou, chorou, porque ele sabia que estava vindo pela frente a destruição, o cativeiro. Ele sabia que algo seria muito forte, que vidas seriam ceifadas, a escravidão estava chegando, e ele foi avisado antecipadamente. Então ele chorou. Assim como chorou também Jesus no capítulo 23, versículo 37, quando ele lamentou sobre também a rejeição que ele teve do seu povo. Ele disse: olha, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e que apedrejas, 23 e 37, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis te ajuntar os teus olhos, os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Aqui Jesus lamentou sobre a cidade de Jerusalém. Sensibilidade. Ia acontecer, mas Jesus já estava sensibilizado, porque nesses dias aqui não foi nada fácil. A cidade de Jerusalém foi sitiada e o general Tito removia até as pedras para encontrar alguém para matar. A Bíblia fala do choro de Oséias, vai pronunciar também que Oséias 12, versículo 4, falar a respeito de Jacó,
lutou com um anjo e prevaleceu. Oséias 12:4. E prevaleceu, chorou e suplicou em Betel, e achou ali, e ali chorou conosco. Oséias vai dizer do estado em que se encontrava Jacó, ali no vale de Jaboque. Para ele não tinha outra saída, irmãos. Às vezes o Espírito Santo nos leva a certos momentos da vida para que nós possamos nos rever o nosso estado, o nosso conceito e tomar uma atitude. Quando Jacó foi para o vale de Jaboque, que passou a sua família, ele ficou a sós com Deus. Ele disse: aqui eu preciso resolver o meu problema. E ele foi, a Bíblia diz que ele lutou com Deus e prevaleceu. Mas Oséias vai dizer que ele prevaleceu com choro, porque ele sabia da sua grande necessidade. Eu penso, queridos, que Deus está sempre falando conosco, nos levando a momentos de grandes mudanças em nossa vida. Deus está sempre falando, mas é impressionante que Deus fala, mas às vezes nos permitimos que a palavra de Deus penetre no nosso coração, resistimos à palavra. A Bíblia chama isso de dura cerviz. E quando ele fala, não obedecemos. Deus fala e parece que não mudamos de atitude. E Deus quer que haja assim uma mudança em nós. Que os nossos sentimentos sejam mudados com a sua palavra. E que sejamos sensíveis à sua voz. Parece que ele fala e nós não queremos ouvir. Sendo que o profeta Samuel disse: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Temos ouvidos, mas parece que não queremos ouvir. Queremos estar formatados nos nossos próprios conceitos, nos nossos próprios ideais, e não queremos nos moldar à palavra de Deus. O livro de Hebreus, no capítulo 3, versículo 13, diz: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. Existe, queridos, uma tendência interna nossa de resistir à palavra de Deus. Resistir. É algo que vem se aflorando e começa assim, como que disse, uma capa endurecida, de quando a palavra de Deus chega, eu quero fazermos uma frente de resistência. O escritor aos Hebreus disse, ele aqui chama a nossa atenção, dizendo hoje. Não significa dizer que é hoje, amanhã, não. É um tempo. Que o nosso coração não venha endurecer pelo engano do pecado. Ou seja, existe uma força que vem do outro lado, fazendo frente para que os nossos corações fiquem endurecidos, impermeáveis, como que se água caindo sobre uma pedra e não tendo um efeito para a qual ela foi enviada. Que possamos, irmãos, nesta noite pedir misericórdia do Senhor, para que o Senhor nos cubra com o seu sangue, para que sejamos sensíveis às palavras do Senhor. Mas muito cuidado. Muito cuidado. O livro de Deuteronômio nos diz assim, 10 e 16, circuncidai-vos, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Precisamos ser flexíveis à voz do Senhor, dizendo: Senhor, fala que o teu servo ouve, eu quero ser sensível à tua voz, porque é possível você resistir. Agora vivemos, irmãos, um mundo em que este choro que nós sentimos aqui pelos pecados, isso não acontece lá fora. Isso não acontece lá fora.
Existe uma diferença excomunal entre luz e trevas. Aqui, queridos, o reino é outro. Lá fora, o que se faz é apologia ao pecado. Enaltece o pecado. Há casas que se abrem e mais casas que se abrem. O que você vai fazer aqui? Apologia ao pecado, glorificar o pecado. Mas nós estamos aqui para glorificar ao Senhor, para dar honras e glórias a Ele, e rever os nossos conceitos e chorar pelos nossos pecados. O que é que eu e você queremos? Isso é uma coisa que acontece, irmãos. Porque se nós não tomarmos cuidado, algo entra. Algo penetra em nosso coração. Veja o que Pedro falou para Ananias e Safira. Ananias, na verdade para Ananias, porque Safira ainda não tinha chegado ainda. Atos 5, versículo 3. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Olha aí. Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Ou seja, se eu e você não nos cuidarmos, algo entra em nosso coração e muda a nossa história. Pedro disse: por quê? Você permitiu isso acontecer? Satanás achou uma brecha, ele encheu o seu coração de coisa errada. E o erro ali foi amor ao dinheiro. E podemos... sabemos o fim que aconteceu, né? Sabemos o fim que aconteceu. A família inteira foi destruída. E é o dinheiro. É o dinheiro, irmãos. Jesus chegou a dizer que Ele é um Deus. Não o Deus Todo-Poderoso, mas é uma força que destrói famílias, destrói cidades, países, devastados por causa do dinheiro, dizimados por causa do poder, da fama, do dinheiro, do sucesso. Isso tem mamão. Por que devemos chorar pelos nossos pecados? Porque, irmãos, é um ato de hostilidade contra Deus. Deus investiu pesado. Deus investiu pesado. Se existe um investimento que Deus fez, foi contra o pecado. Mas qual foi o investimento que Deus fez? Por que Jesus manda nós chorar, bem-aventurados os que choram, por este pecado? É porque Deus investiu pesado. E vou dizer, investiu tudo que Ele tinha de melhor no céu. Foi o seu Filho. Ele disse: para anular isto e reverter, eu envio o meu Filho à terra. Então chorar por isto, você está chorando por uma causa muito justa. E valorizando as suas lágrimas. Porque a tendência nossa é chorar pelas coisas que perdemos. Mas a Bíblia manda nós chorarmos pelo pecado. Sentir as nossas falhas e confrontar com a palavra e chorar. Porque à medida que você confronta os seus pecados com a palavra e você chora, você ganha combustível do céu para você continuar a caminhar a sua jornada. Quando você peca e diz: não sei, acho que não aconteceu nada, é porque está faltando ainda algo muito profundo na sua vida. É entender o plano que Deus estabeleceu para com os homens na terra. E valorizar o plano de Deus. E dizer: Espírito Santo, o Senhor mora comigo. Parece, querido, que a nossa geração
está vivendo um momento assim estranho. Parece que está estranho. Ou parece que é só eu. Se for só eu preciso conversar com vocês depois. Mas parece que está um pouco estranho, né, irmãos? Às vezes você vai conversar com uma pessoa, a pessoa disse, não, mas sabe o que acontece? Os tempos já mudaram, né? Outra frase comum, mas isso aí não tem mais problema, não. Não pode pensar assim, né? Outra frase também comum de a gente ouvir, isso agora já é comum. Virou comum, não. Ou também já é natural. Mas todo mundo já está fazendo isso. Não tem mais problema. Não tem nada a ver. São frases. Querido, você está lutando, você vai estar lutando sozinho. Queridos, isto aí, sabe o que é? É que a medida... Esse assunto é muito importante, viu, irmãos? À medida que você se afasta da luz e você vai para a escuridão, você vive assim, não tem nada a ver, é natural, tudo bem, as coisas mudaram, agora é assim mesmo. Sabe por quê? É porque você está se afastando da luz. E nas trevas você não enxerga mais nada. Nas trevas você não vê nada errado. Aliás, nas trevas você não vê nada. Mas na medida que você sai das trevas e vem caminhando para a luz, aleluia, e você vai confrontando a vida com a palavra de Deus, você vai dizendo, não, isto o Espírito Santo não se agrada, aleluia, isto aqui Deus não quer, isto aqui é quando eu estava no mundo, mas agora eu já vim para Jesus, e Jesus não quer saber disso, eu sou um novo homem, eu nasci de novo, eu já chorei nos pés do Senhor, eu sou uma nova pessoa. Agora eu choro pelos meus pecados. Agora eu confronto a minha vida com a palavra, com a luz. E a luz vai apontando. Foi por isso que o salmista diz no Salmo 119 e versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Porque a palavra vai iluminando o caminho do crente. Ele vai dizendo, aqui eu posso, aqui eu não posso. Aqui eu vou, aqui eu não vou. Aqui dá, aqui não dá. E quando eu falho, quando eu cometo um pecado, eu tenho que olhar e dizer, Marcos, e aí? Cadê as lágrimas? Cadê as lágrimas? Você não chora mais? Quando existe falta, irmãos, de consciência do pecado, é porque estamos ficando mais distante. Laodiceia. A igreja de Laodiceia não conseguia ver mais nada. Nós estamos bem amparados financeiramente, a cidade aqui nos aceita, estamos vivendo um momento muito lindo aqui, estamos indo tudo bem. E Jesus, mas o dia que ele quiser vir aqui, ele vem, estamos bem. Quanto mais você se aproxima da luz, mais você tem consciência que você é um pecador. Quanto mais você se aproxima desta luz verdadeira, mais você chora. Quanto mais você se aproxima desta luz, mais você tem consciência que você precisa melhorar. Quanto mais você se aproxima da luz, você tem consciência da sua velha natureza e que você precisa subjugá-la. E você chora, e você lamenta. Sabe por quê? Você vai lamentar porque esta velha natureza ainda você carrega. E foi quando Paulo exclamou, miserável homem que sou. Ele queria desvencilhar essa sua velha natureza e estar com Cristo. Queridos, esta é a nossa guerra. Este é o nosso choro.
O crente tem que viver desesperado e chorando, dizendo: Senhor, eu quero me desvencilhar deste velho homem de uma vez por toda e estar contigo. Aí eu não vou pecar mais. Por isso que você deve chorar. Qual foi a última vez que você chorou porque você pecou? Você se lembra? Ou às vezes você tem mais facilidade de chorar quando você perde a carteira. Esse tempo atrás eu perdi meu celular. O Marco ficou totalmente desconjuntado. Parece que perdi tudo. Eu queria ver você chorar quando você falha. O Espírito Santo perguntando para mim: qual foi o dia que você ficou assim tão abalado porque você cometeu uma falha? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quantas vezes você ficou triste porque você falhou e foi para casa dizendo: Jesus, de novo, eu falhei de novo, tem misericórdia de mim. É isto, queridos, que nós precisamos chorar, e ter essa sensibilidade porque às vezes, irmãos, nós passamos por esta vida e vamos entrando e saindo e achamos que nem pecador nós somos mais. E que agora parece que você já recebeu uma blindagem, que você não é mais pecador. Mas à medida que você se aproxima de Deus, você começa a voltar para si, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pobre pecador. E você vai lamentar e chorar pelos seus pecados. Agora, nós temos aqui, irmãos, uma boa notícia para passar aos irmãos. A boa notícia é que o choro um dia vai acabar. Um dia tudo isso vai acabar. Um dia tudo isto vai cessar. Jesus disse: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Ou seja, o choro tem o começo, tem o seu meio, mas vai ter o seu fim. Porque é chegar ao momento do consolo. O momento de nós sermos consolados. Às vezes, pode ser que o consolo não chegue totalmente aqui nesta vida. Mas eu posso precisar aos irmãos: aqueles que não chorarem aqui, vai ter que chorar no inferno. E a Bíblia diz que lá é choro e ranger de dente. E o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. Mas se você chorar aqui, você não vai chorar lá. Sabe por quê? Porque lá para onde nós estamos indo, Jesus vai enxugar as nossas lágrimas. Aleluia. Lá não vai ter loja que vende lenço para lágrimas, não. Deus vai secar todas as nossas lágrimas e haverá só 9,15. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, irmãos, porque o caminho agora é apertado. Mas Deus promete algo maravilhoso para os seus filhos. Agora é o momento de chorar e lamentar. Agora é o momento de chorar e lamentar. Mas haverá um momento que tudo isso vai cessar. Tudo isto vai terminar. Amém? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. 2 Coríntios 7,10 diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Queridos, um dos sinalizadores que evidencia a nossa caminhada da fé é o choro do arrependimento. Porque quando você vem para o Senhor Jesus, você vem como você nasceu. Porque quando você nasceu, nós falamos aqui na quinta-feira passada, que depois de 30 segundos, 1 minuto, a criança tem que fazer o quê? Chorar.
Mas quando você confronta com a cruz, e você confronta com os seus pecados, e a Bíblia diz que você nasce de novo. E quando você nasce de novo, e que você vê que você é um pecador, e que agora Deus preparou algo para você se desencilhar disso e fazer um caminho rumo ao céu, sabe o que deve ser o seu sentimento? Choro. Choro. Quando você vê que algo tremendo Deus preparou para você, e que você nasce de novo, e você se arrepende dos seus pecados, gera em seu coração choro. Faz-me lembrar do meu pai. Meu pai, assim, a gente, quando eu converso com ele, assim, é muito gostoso, que ele conta as suas histórias. E é impressionante, porque ele já está com quase 90 anos, a memória está muito boa. Ele volta no tempo e vem contando, e é muito preciso. Mas ele conta as suas histórias de solteiro, as suas bravuras pelas estradas, as suas viagens. Mas uma das coisas que me toca muito quando ele conta é que quando ele entrou em uma igreja pela primeira vez, e que ele ouviu a mensagem da palavra do Senhor, e que veio à frente, aceitou a Jesus, e que dobrou o seu joelho e começaram a orar por ele. Ele disse que ele não se conteve em lágrimas. E ele olhava para si mesmo, dizendo: eu sou Henrique e eu não choro. Sou um homem não chora. Mas por que eu estou chorando? E por mais que ele tentava, quem sabe, não querer chorar publicamente, ele vinha as lágrimas. E quando ele chegou em casa, ele disse: minha mãe, Emília, o que aconteceu comigo? Por que eu chorava tanto? Ela disse: eu não sei. Ele não tinha uma explicação clara para dizer por que ele chorava. Queridos, quando a palavra vem, o Espírito Santo entra e confronta o homem pecador. Ele dá o grito pela vida, mas o grito pela vida do choro do novo nascimento. E quando ele nasce de novo, ele chora. Ele sente os seus pecados. Ele se confronta com a cruz. O Espírito Santo provoca nele um novo nascimento. E ele nasce de novo. A sua vida agora é uma novidade de vida. O Espírito Santo entra nele. Ele disse: agora eu sou um novo homem. Uma nova mulher. Uma novidade de vida. Mas esse choro não para por aí. Ele não para exatamente quando você nasce de novo. Todas as vezes que você sente os seus fracassos, as suas misérias, você volta e diz: Jesus, de novo eu falhei. Você vem às lágrimas. Sabe por quê? Porque você precisa continuar. Este é o fruto, irmãos, do novo nascimento. O novo nascimento. A tristeza que surge quando reconhecemos e quando vemos a luz, quando nós ouvimos a palavra, quando nós confrontamos com isto, dá aquele sentimento de tristeza. E você vai aos pés do Senhor Jesus e fala com Ele. Sabe o que acontece? O Espírito Santo te conforta. Diz: se levanta, meu filho. Vai em frente. A caminhada é longa. Isso é muito lindo, irmãos. Isso é muito importante. Quando essa tristeza entra em nós, quando nós falhamos, isto é uma prova evidente que você nasceu de novo, que você é uma nova pessoa em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isto é a grande prova que você nasceu de novo. Vem o consolo, vem a alegria, vem o contentamento. Isaías 61, versículo 2 e 3 diz o consolo dos tristes, de todos os tristes, ao ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza. Jesus começa a produzir em nós um momento de satisfação, de alegria, e Ele chama óleo da alegria. Vem o conforto em nós, vem a alegria em nossos corações. E a palavra é essa: você já está cansado?
Você está se sentindo cansado do pecado, das suas consequências? Você está sentindo isto? É porque você nasceu de novo. Nós devemos, irmãos, na nossa caminhada, nesse pranto e nesse choro, rever sempre as nossas ações, viver no caminho de obediência, no caminho da salvação. E existe uma grande proposta diante de nós, a alegria do Senhor é a nossa força. E nós iremos finalizar essa parte voltando a Mateus 5 e 4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Não procure hoje a falsa alegria. Não procure hoje momentos que você possa viver aqui e não ter a sensibilidade do pecado. Não. O caminho hoje é este mesmo. É lágrimas, é choro. O mundo lá fora não quer que você chore. O mundo lá fora não quer que você chore os seus pecados. Ele está a lhe convidar a você viver uma vida diferente. Mas a proposta de Jesus é outra, dizendo: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. É porque Jesus sabe que lá na frente você receberá um consolo sem igual. Você será confortado, você será salvo da ira futura, você será salvo daquilo que está aí se avizinhando diante dos nossos olhos. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Que nós possamos suportar, irmãos, o peso da cruz. Que nós possamos suportar as adversidades da vida. E às vezes temos que sentar e chorar com muita tristeza, com muita pressão, mas nós não podemos se afastar da cruz e não podemos se afastar do plano que Deus estabeleceu para conosco. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Amém? Que venham as lágrimas. Que venham as lágrimas. Que venham as lágrimas. Valorize cada lágrima. Mas não chore apenas pelas coisas perdidas. Vem, derrame as lágrimas. Eu disse aqui na quinta-feira passada que as nossas lágrimas, elas são geradas tão poucas, né? Quem se lembra? Quem se lembra? Uma, duas gotinhas de lágrimas, microlitros de água, equivale a 1 litro dividido por 1 milhão de litros. Então, essas gotinhas, reserve para chorar nos pés do Senhor Jesus. São tão poucas, valorize elas. Diga: Senhor, eu preciso rever os meus conceitos. Por que eu estou chorando? Por que eu estou derramando as minhas lágrimas? Por quê? Vamos chorar, irmãos, por essa Campinas. Vamos chorar pelo nosso Brasil. Vamos chorar por aqueles que nessas horas estão prostrados diante de um Deus que não é um Deus verdadeiro. Quantas pessoas nesse instante estão prostradas diante de uma imagem, acreditando que aquilo ali é um Deus? Quantas vezes você chorou por essas pessoas que estão enganadas? Quantas vezes você chorou por aquelas pessoas que estão caminhando em passos largos para o inferno? E estão presos a tantas coisas desta vida? Vamos chorar, irmãos. Fulano foi preso. Não, vamos chorar. Para que as coisas mudam.
Vamos mudar, vamos chavear diferente, vamos ter posturas diferentes, para que o Espírito Santo possa encontrar alguém e disse: esse aqui está na brecha, esse aqui está chorando por essa cidade, esse aqui está chorando pelas autoridades constituídas pelo nosso Brasil. Vamos chorar, irmãos. Sabe o que vai acontecer? As coisas vão começar a mudar, porque as suas lágrimas que você vai derrubar têm valor, têm peso extraordinário. Aleluia! Use as suas lágrimas em favor da salvação desta cidade, do Brasil, da sua família. Chore, pranteia. Esse é o caminho. E Jesus lhe faz uma promessa: se você chorar, você vai ser consolado. De alguma forma você vai ser consolado. Valorize cada lágrima. Valorize, porque tem uma grande recompensa. Que Deus abençoe cada um de nós. Que Deus nos ajude a vivenciar esses momentos, a sua palavra. Isto aqui no mundo, irmãos, eles não querem saber disto. Mas nós que nascemos de novo e vivemos para o Senhor Jesus, vamos dizer: Jesus, eu vou valorizar cada gotinha da minha lágrima em benefício do teu reino. Amém? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor por essa noite maravilhosa. Muito bem, estamos dando, irmãos, por finalizado este segundo ponto. E agora o nosso próximo ponto para a próxima quinta-feira será bem-aventurado, acho que é os mansos, né? Vamos voltar aqui. Versículo de número 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Amém? Vamos entender que terra é esta e o que Deus tem para nos oferecer.